chamo Mariana de Oliveira Estevão, eu atuo como assessora nacional da Caritas Brasileira, sobretudo na área de MAGRE, Meio Ambiente, Gestão de Riscos e Emergências. E a ideia para a gente ter esse momento aqui surgiu durante os diálogos na Comissão de Mulheres, né, da Caritas, né, que integra as assessorias nacionais, né, as articulações e as regionais também. O tema do racismo, né, e da justiça ambiental tem sido cada vez mais pontuado nas rodas de conversa, sobretudo quando a gente pensa o tema da crise climática, né? Então, antes de a gente começar a aprofundar no assunto, eu gostaria de apresentar, né, as mulheres que estão aqui hoje para conversar conosco, e agradecer, né, a Cleusa Alves da Silva. Ela é da Ordem das Irmãs Franciscanas de Allegheny e vice-presidente da Caritas Brasileira. Ela é formada em História e Letras e especialista em assessoria pública. Sua trajetória é engajada nas lutas dos movimentos sociais através do acompanhamento, a formação de comunidades eclesiais de base e as pastorais Igreja Católica. Obrigada, Cleusa. Agradeço também a Isvilane da Silva Conceição. Ela é engenheira ambiental e ativista climática. Ela busca interseccionar as pautas socioambientais com as pautas raciais e de gênero. É coordenadora do GT de Mudanças Climáticas no Engajamundo e trabalha no Observatório do Clima como assessora de engajamento e mobilização. Agradeço também você, Isvilane. A Ana Paula, como eu falei, ainda não está aqui no momento, né? Mas a gente fica aí aguardando que ela possa também preencher esse nosso diálogo aqui tão rico. Bom, então, saudando aí as nossas convidadas e a todas presentes, a gente vai começar contextualizando um pouco, né? E aí eu acho que eu posso falar em primeira pessoa mesmo, eu, né, Mariana, eu vejo com muito desafio o tema da crise climática, né? E a necessidade que a gente tem de fortalecer esse tema quando a gente trabalha com as comunidades tradicionais, né, seja elas indígenas e quilombolas, nos círculos de mulheres também. Bom, esse tema, né, esse conceito de racismo ambiental, que a gente vai falar um pouquinho hoje, ele ainda é recente, né, ele tem aproximadamente 40 anos. Ele nasceu lá nos Estados Unidos, na década de 80, né, através de um movimento, né, popular, de uma comunidade aí que estava lutando, né, para que não fosse colocado um lixão, né, perto dessa comunidade. Então, a gente sabe que na nossa luta, na nossa vivência, né, aqui de todos e todas presentes, o tema, o conceito, ele pode ser novo, mas a luta já é muito antiga, né? E a gente sabe que, historicamente, sempre são as mesmas comunidades, né? Sempre é o mesmo perfil encontrado quando a gente vai falar sobre racismo ambiental. Então, são sempre as comunidades, né? Em sua maioria de populações negras, comunidades tradicionais, indígenas, que acabam sofrendo, né, com essa depredação ambiental, né, em seus territórios, ou acabam sendo relegadas, né, a ocupar, infelizmente, esses locais de grande vulnerabilidade ambiental, né? Então, esse termo, esse conceito, ele vem dar nome a essa luta que já é muito antiga, né? E trazendo um pouco, né, contextualizando o racismo com a justiça climática, a gente vem trazer aí, né, a grande importância, né, da gente ter não só essas pessoas nos debates, né, falando ali, representando os interesses também coletivos, né, das suas ancestralidades, suas necessidades territoriais, mas também para evidenciar, né, que existe esse perfil que é, sim, vulnerabilizado historicamente. E aí, a gente se depara com um debate muito rico, né? Por isso até que não foi à toa, né, que nós chamamos aqui uma mulher do movimento social, né, e da igreja, uma mulher da academia, da engenharia, que é a Isvilane, né, a Cleusa é do movimento social, a Isvilane do Observatório do Clima, e a Ana Paula, né, que é uma mulher da luta aí das comunidades tradicionais e lideranças pesqueiras, né? E aí eu acredito que a gente possa começar um pouco, né, ouvindo as nossas convidadas
sobre os seus históricos, né, assim, da caminhada e na luta, como é que dentro das suas áreas de atuação vocês vêm observando, né, esse debate, tanto sobre racismo ambiental, quanto sobre a justiça climática também, né, que tem estado cada vez mais em voga, quando a gente pensa que os impactos da crise climática, ela tem sido cada vez mais acentuada, né, sobre essas comunidades que já são historicamente vulnerabilizadas. Então, eu abro aqui, eu acredito, Indy, a Indy está fazendo aqui a mediação junto comigo, eu acho que a gente pode abrir uma por cada vez e depois a gente faz uma roda de comentários? Isso, isso. A gente faz no final, né, uma roda com todo mundo. Então, eu passo a palavra para a Cleusa. Tá. Mariana, é só uma apresentação pessoal nesse momento, ou é para trazer, então, uma abordagem que a gente que cada uma vai fazer? Olha, Cleusa, eu já fiz aquela apresentação, né, falando um pouco da sua trajetória, mas se você quiser retomar, que isso tem a ver com o que você vai falar, você fica à vontade, por favor. Ah, não, tá bom, né? Só para entender que era o tema mesmo, né? O recorte que a gente ia fazer. Não, então, queria saudar todo mundo que está aqui presente, uma alegria, né? E queria registrar também que a gente tem uma presença aqui de Moçambique, né? A Liliane, que é uma companheira aí da minha congregação, uma jovem baiana, que está vivendo agora em Moçambique, ela está aqui na sala também, uma jovem negra, e que está lá em Moçambique, né? Que também tem uma trajetória bastante interessante, ela está nos acompanhando, está aqui na sala. Então, bem-vinda, Liliane, bem-vinda a todas as mulheres e homens que estão aqui, né, para a gente fazer essa conversa. Bom, quando me chamam para fazer essas reflexões, esses debates, participar, eu imagino que as outras pessoas que vêm de outras, né, vão trazer esse aspecto mais da realidade, do contexto, os dados científicos e tudo mais. Para mim, por causa da minha trajetória, eu acho muito importante a gente, e tenho tentado trabalhar nisso, fazer um resgate, né, dessa discussão à luz da trajetória do povo de Deus que está relatado, inspirado na Bíblia. E, sobretudo, resgatar as mulheres da Bíblia que foram, assim, elas ficam sempre escondidas por conta de uma leitura patriarcal. E quando eu estava olhando esse tema, né, justiça ambiental, racismo ambiental, mulheres, recorte de gênero, eu me lembrei imediatamente de uma figura que tem lá no Gênesis, que é a figura de Agar. Agar, ela era uma mulher escrava, e quem conhece a história da Bíblia sabe que ela assim, né, ela entra na história de Abraão e Sara, e diante da esterilidade da Sara, ela então é tomada para ser mãe, né, e gerar filhos para Abraão e para Sara. Era o contexto histórico, né? E a trajetória dela, nos conflitos que vão surgindo nesse núcleo familiar, ela acaba com seu filho sendo expulsa para o deserto. E é no deserto que ela faz uma experiência da manifestação de Deus. Então, eu vou seguir aqui um texto que é muito claro, eu acho que se eu ler esse texto vai ser melhor, porque ele é bem objetivo, para a gente entender um pouco e ver o que isso tem a ver com o tema que está sendo proposto. O livro do Gênesis evoca a memória das origens do mundo e da humanidade. Javé revela-se desde o princípio como Deus da vida. Com o sopro carregado da força de sua própria vida, Deus cria o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança. Assim, no projeto original de Deus, mulher e homem participam da mesma dignidade e possuem direitos iguais. Porém, a sociedade judaica, onde se originaram a maioria dos textos bíblicos, ela era marcada pela ideologia patriarcal.
Aí a mulher era considerada subalterna e vítima de inúmeras opressões que a tornavam inferior ao homem. Do ponto de vista sócio-jurídico, a mulher não tinha nenhum princípio de autonomia. Não era nem sequer valorizada como pessoa por si própria. Seus direitos dependiam do homem. Entravam, assim, num círculo de dependência intrafamiliar do pai, marido, filho ou cunhado. Mais que pai ou esposo da mulher, o homem era o seu dono e proprietário em quase todos os aspectos. E a esterilidade era considerada uma maldição divina e sempre atribuída à mulher e nunca ao homem. Sobre as mulheres pobres, pesava ainda mais o jugo da opressão. E aí que entra a história de Agar, que era uma mulher pobre, estrangeira e escrava. Sabe-se que naquela época, principalmente por 3 motivos, a mulher poderia se tornar escrava. Ela podia ser vendida pelo pai ou pelo marido para saldar dívidas contraídas. Também podia se tornar escrava em consequência da distribuição de despojos de guerra. E em caso de pobreza extrema, a mulher se vendia a si própria como escrava para garantir a sobrevivência. Possivelmente, este último foi o motivo que levou Agar a se tornar escrava de Abraão, a pobreza extrema em que ela vivia. Sara, que era a mulher legal de Abraão, era estéril. Nesse caso, tornava-se legítima a relação sexual de Abraão com a escrava Agar. Mas a finalidade dessa relação era garantir a descendência para a mulher legal e não para a escrava. A escrava gerava filhos para o casal oficial. E é dentro desse contexto de marginalização e opressão que nasce a história de Agar. Lá no livro do Gênesis, nós temos 2 textos. Um texto da tradição javista, que está lá em Gênesis 16, de 1 a 14, e um texto da tradição eloísta, que está em Gênesis 21, de 8 a 21. Na tradição javista, que é a mais antiga, né, a tradição mais antiga de escrita da Bíblia, o conflito central aparece quando Agar, grávida, se torna rebelde contra Sara, que é estéril. E aí começam os maus tratos de Sara, que levam Agar a fugir para o deserto. E aí, no deserto, Agar é surpreendida pela manifestação de um Deus que é solidário à sua dor. E nessa manifestação, a resposta de Agar é um testemunho que fala por si mesmo. Interessante que nessa experiência de Gênesis, Agar é a única mulher da Bíblia que dá nome a Deus. Porque nesse texto ela diz, tu és El Roi, que significa Deus de visão, Deus que vê. E ela diz, pois aqui eu vi aquele que me vê. Então esta é uma bela proclamação de fé no Deus fiel que escuta o clamor dos maltratados. Javé, o Deus que vê, que conhece e se solidariza com o sofrimento dessa mulher. Aí no texto de Gênesis 21, que é uma tradição posterior à tradição eloísta, conta essa mesma história, mas já no início mostra a superação da esterilidade de Sara por intervenção divina. E aí a causa do conflito entre Sara e Agar se desloca para os filhos. A Sara já tem o seu filho Isaque e Agar tem o seu filho Ismael. E aí, certamente, no conflito que surge entre as duas, que leva depois a uma nova expulsão de Agar, está em questão a herança que o patriarca Abraão e a matriarca Sara não querem dividir com Ismael e com Agar. E a solução para esse problema é a expulsão. Levando consigo apenas um pedaço de pão e um pouco de água, Agar e Ismael caminham pelo deserto de Bersabeia sem nenhuma perspectiva de futuro, humanamente falando. Quando acabam o pão e a água, mãe e filho, quase no desespero,
porque não querem ver acabar também a vida. E, mais uma vez, de modo surpreendente, aquele Deus que ouve a aflição do oprimido se manifesta. De novo, esse Deus fala diretamente com aquela mulher que é escrava, que é a mulher que é estrangeira, essa mulher que é oprimida. Ele não fala com Abraão para Abraão socorrer a Agar que está em desespero. Ele fala diretamente com aquela mulher. Esse texto vai mostrar que Deus ouve o grito de uma criança que chora de fome. É o grito da criança que move Deus, e esse Deus que desce e fala com aquela mulher. E é muito interessante, eu gosto muito desse texto, porque a partir dessa experiência de Deus, abrem-se então os olhos de Agar, e ela vê aí mesmo, no deserto, uma fonte de água viva. É muito interessante que o texto não diz que Deus fez aparecer uma fonte de água. Não, não é um toque de mágica que Deus faz, mas Deus abre os olhos de Agar para ela ver que naquele lugar do desespero, do deserto, da fome e do sofrimento, tem uma fonte de água viva. E a partir do momento em que Agar abre os seus olhos e enxerga essa fonte de água viva no deserto, ela é convidada a se erguer e ela é capaz de se reanimar e a reanimar a vida do próprio filho. E aí o texto vai dizer que depois Ismael vai ser também pai de uma grande nação. Então, as duas tradições, tanto a javista como a eloísta, elas mostram um Deus sensível e terno que escuta a aflição e o choro quase desesperado de Agar e de seu filho. O próprio nome Ismael significa Deus ouviu. Então, no deserto, Deus mostra-lhes a água, que é símbolo de esperança e vida fecunda. E aí mesmo, na dureza do deserto, Agar, a mulher pobre, escrava, estrangeira, fugitiva e expulsa, tem uma experiência única de Deus. E é muito interessante, minha gente, porque conforme os textos sagrados, a teofania, a manifestação de Deus, era um privilégio reservado aos grandes líderes e aos grandes profetas de Israel. Bonito, né? Então, Agar, essa mulher escrava, essa mulher excluída, essa mulher na dureza do deserto, ela tem uma teofania, uma manifestação de Deus que os textos relatam que eram privilégios dos grandes profetas e dos grandes líderes. E a gente vê pouco isso, né? A gente lê pouco isso. Então, a partir dessa manifestação, Agar, ela resiste, Agar reage, ela reconstrói a sua vida. Ela não volta para a escravidão, mas dentro daquele deserto ela consegue ver. Eu acho que se a gente se aprofunda nessas leituras e depois a Bíblia vai nos revelando outras figuras femininas que a partir dessa manifestação, dessa experiência de Deus, assumem a sua história, né? E vão construindo um mundo diferente, numa perspectiva diferente, não fugindo da realidade, mas dentro daquela realidade em que elas estão vivendo, elas são capazes de transformar. Isso eu, né, que assim, por muitos anos aí atuei diretamente nessa questão da convivência com o semiárido, de alguma forma continuo atuando, a gente pode ver isso, né? Na experiência com as mulheres do semiárido, nas diferentes situações, sejam mulheres da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, a gente vê que essa capacidade de transformação está, em grande parte, na mão das mulheres empobrecidas, nas mulheres que conseguem, sem fugir do seu lugar, enxergar ali as potencialidades. A gente sempre trabalhava nessa perspectiva de dizer que a gente precisava sempre mudar o olhar sobre o semiárido, mudar o olhar sobre esse lugar que a gente vive, não como o lugar da desgraça, do abandono, da miséria, mas enxergar as potencialidades. E eu acho que mais do que nunca, nesse momento em que a gente vive, né, o agravamento aí das mudanças climáticas, e que sempre, necessariamente, são os mais pobres que sofrem,
são os primeiros afetados, os primeiros atingidos, os primeiros expulsos da terra, é preciso enxergar também a potência e a esperança sobre tudo que está na mão das mulheres que são capazes, né? Que têm esse potencial de transformação. Me lembro também uma vez que nós fizemos um encontro regional e depois nacional de mulheres agricultoras produtoras de conhecimento. Isso nos abriu o olhar, né? Nos abriu assim um horizonte para ver como que o papel da mulher é tão fundamental, né? Para que essas transformações elas realmente aconteçam. Então, acho que um caminho, sobretudo porque nossas comunidades são aí, né? Comunidades eclesiais de base, mulheres que têm uma tradição religiosa, a gente precisa resgatar essa figura da mulher na Bíblia, a leitura popular da Bíblia, para nos dar força, para a gente olhar para essa história e perceber, né, que a partir de uma visão de fé, nós também podemos ser agentes de transformação tão essenciais no mundo de hoje, na situação que a gente vive hoje. É isso. Muito obrigada, Cleusa, muito enriquecedora, né, para todas e todos nós aqui. Eu tenho certeza que sua fala, né, traz a reflexão sobre, inclusive, o ponto que a gente está, né, toda essa construção de uma sociedade patriarcal que culmina aí em tantos subjugamentos, né, que a gente vê que, infelizmente, a mulher ainda é submetida. Eu esqueci de pontuar no início, mas além da comissão de mulheres, né, da Caritas, esse evento também foi puxado pelo GT antirracista, né? E eu acho que vale também ressaltar isso, visto que essa opressão sobre a mulher, né, seja ela não só essa pressão dos impactos das mudanças climáticas, né, mas todas as pressões sociais que nós mulheres vivenciamos, elas também são diferentes, sobre as diferentes mulheres, né? Então, não é à toa que as mulheres negras, né, as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas, quilombolas, elas são ainda as mais afetadas, né? São aquelas mais subjugadas ainda no nosso sistema e ainda são cada vez mais vulnerabilizadas diante desses impactos, né, das mudanças climáticas, né? Então, a gente vê como é que é importante a gente atrelar o tema do racismo com o tema da justiça climática. E aí eu convido para falar a Svilane, inclusive, Svilane, em muitas das nossas rodas de conversa, eu utilizo o material do Observatório do Clima, né, que tem um trabalho muito interessante sobre gênero e clima também, né? Já agradeço aí também, em nome aqui do nosso coletivo, a gente tem se alimentado, né, do material que vocês produzem também para a gente pensar, né, nessas questões de gênero e clima. Svilane, a palavra é sua. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse tema que eu, pessoalmente, gosto muito de falar e que a gente também tem a oportunidade de falar dele e trabalhar ele dentro do Observatório do Clima através do GT de Gênero e Justiça Climática. Antes de eu começar a falar, eu vou falar mais ou menos para vocês o que é o Observatório do Clima, que eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas o Observatório do Clima, ele hoje em dia é a principal rede de entidades da sociedade civil brasileira na agenda climática e que se dedica à construção de um Brasil descarbonizado, igualitário, próspero e sustentável. E a gente faz isso monitorando políticas federais sobre o tema, produzindo conhecimentos técnicos e científicos e articulando atores da sociedade, comunicando a relevância e a urgência que é combater a crise climática. E o OC, tendo toda essa potência toda, de todas essas organizações que fazem parte da rede, desde 2018, que o GT de Gênero e Justiça Climática, quando o GT de Gênero e Justiça Climática foi fundado, entendeu-se que era muito importante trazer essas pautas de gênero e de clima também. E hoje em dia a gente tem colocado mais ainda as questões raciais em cima dessa problemática de justiça climática, porque tem um estudo da ONU que fala claramente que as mulheres que têm mais fatores sociais intrínsecos a ela vão ser as pessoas que mais vão sofrer por causa das mudanças climáticas, e foi isso
foi olhando todas essas questões de entrelaçar gênero e clima, que o Observatório do Clima, junto com o GT, lançou o infográfico de gênero, onde a gente consegue ver que a crise climática e gênero estão completamente entrelaçadas. E um ponto mais pessoal do que eu estudo, em 2021 eu tive a oportunidade de estudar o livro Quarto de uma Favelada, Diário de uma Favelada, da Maria Carolina de Jesus. E esse livro, ela pauta muito o que é o racismo climático, antes mesmo do racismo climático ser pautado. O livro da Maria Carolina de Jesus é da década de 60, e o termo de racismo climático foi cunhado nos Estados Unidos em 1980, 79, 80, pelo reverendo Benjamin. Então, você vê no Brasil uma mulher negra favelada que vivia em situação extrema de pobreza e de fome, ela já que escrevia a sua vivência, ela já conseguia retratar no que ela falava o racismo ambiental. E é muito interessante você ler, porque ali, e daí no estudo que eu fiz, eu consegui entrelaçar trechos do livro dela com as 17 ODSs. Então, ela fala muito de água, fala de pobreza, fala de fome, fala de gênero, fala de questões políticas muito fortes dentro do livro dela. E isso é muito interessante, você ver o quanto que tudo que ela falou no passado ainda é algo que se repete até os dias de hoje. Porque há pouco tempo atrás o Brasil voltou, agora a gente está, né, finalmente nessa ida para sair do mapa da fome, mas em 2020 o Brasil voltou para o mapa da fome. E quem são essas pessoas que estão nesse mapa da fome, que mais passam fome no mundo? São mulheres. E eu tenho aqui um videozinho também do infográfico, que ele é extremamente interessante, ele tem 2 minutinhos, mas ele explica muito bem o que é o infográfico. Deixa eu compartilhar ele. O que é o infográfico e do que ele trata. Tá aqui, para vocês verem. Eu vou colocar na tela toda. Sempre que falamos... Vocês conseguem ouvir ou eu tenho que compartilhar o áudio? Tá dando sim, Svilane. Tá dando para Sempre ouvir. que falamos de gênero e mudanças climáticas, ouvimos a pergunta: mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não existe uma resposta única. São várias peças de um quebra-cabeça complexo e ainda em construção. Provocadas por esta questão, criamos um infográfico, onde 3 mulheres representam eixos importantes para entender este tema com uma visão mais ampla. No primeiro eixo, são representadas as mulheres que só pela sua etnia, raça, renda, sexualidade, ou mesmo pelo lugar onde nasceram, são mais afetadas pelos eventos do clima. Aqui vemos, por exemplo, que 70% da população em situação de pobreza no mundo são mulheres. O segundo eixo apresenta os desafios que mulheres enfrentam pela baixa representatividade nos espaços de decisão. As políticas sobre moradia, transporte, direito à terra, mineração, não levam em conta as necessidades e especificidades das mulheres, porque são feitas, na maioria das vezes, por homens. No terceiro eixo, você vai descobrir como as mulheres lutam para ter comida de qualidade no prato, defendem seus territórios ancestrais, suas águas e toda a sua biodiversidade, fazem ciência, promovem qualidade de vida e freiam o agravamento da crise climática. Este infográfico está em construção e ainda não tem todas as respostas, mas olhando para ele podemos afirmar: gênero e mudanças climáticas têm tudo a ver. E daí, assim, é um vídeo de 2 minutinhos, super resumidinho, sobre o que é esse infográfico e tudo que ele representa. Hoje também a gente já está no processo de atualizar, olhar para o infográfico de novo e atualizar ele para incluir
outros fatores sociais também, como mulheres com deficiência, mulheres trans, que também não são abordados no infográfico, mas que a gente, olhando para ele, é extremamente importante a gente trazer esse olhar e essa visão dessas pessoas que existem dentro da comunidade também, que são extremamente afetadas. E eu gosto muito de estudar gênero. Eu sempre falava assim que tudo isso é muito louco, mas não é louco, é sistemático. É um problema extremamente sistemático, porque são as mulheres que mais sofrem por causa das mudanças climáticas, mas também são as mulheres que mais estão promovendo ações para que a crise climática se encerre. Então, é uma dualidade, uma dicotomia muito sistemática, porque no meio do caminho, como mostra o infográfico, a gente tem essa diferença de quem que está construindo essas leis, quem que está nesse campo político construindo e fazendo a roda girar. E muito pouco dessas pessoas que estão lá são mulheres. E quando a gente olha também por esses espaços de tomada de decisão, de quem está falando sobre o clima, a gente também vê muito poucas deputadas que estão falando sobre o clima, porque mulheres são afetadas por diversos outros fatores sociais. Então, elas têm outras pautas para tratar, e homens, como tem, né, só são homens, eles têm esse privilégio ainda de conseguir olhar para a crise climática, alguns deles também, olhar para a crise climática, olhar para essas questões ambientais e tentarem propor algum tipo de ação. Mas isso é cientificamente comprovado que quanto mais a gente tem mulheres dentro desse espaço de discussão, mais mulheres diversas a gente consegue obter um número maior de ações e um número maior de pessoas que vão ser inseridas dentro desse espaço. Porque quando a gente pensa em política pública, a gente tem que pensar tanto para a mulher que é jovem, para a mulher que é senhora, para a mulher que é deficiente, para a mulher que é negra, amarela, indígena, que está em situação de periferia, em situação de floresta. Então, assim, é um ramo muito grande de espaços para você olhar, para você conseguir trabalhar junto. E que é extremamente importante a gente conseguir contribuir na agenda e facilitar esses espaços para que mulheres consigam se eleger na política. Então, por isso que é extremamente importante votar em pessoas que pensam em clima, e principalmente se são mulheres que pensam em clima. Uma das coisas que eu mais estou pensando também, ano que vem a gente tem eleições municipais. E são essas eleições que a gente pensa, prefeito daqui, prefeito dali, mas são essas eleições que giram o país todo, porque a gente tem mais de 5.000 municípios sendo votados. Então, quão é importante a gente colocar pessoas que estão pensando no meio ambiente, que estão pensando no racismo climático dentro desses espaços. E o número de problemas ambientais, de desastres ambientais, estão acontecendo e estão piorando cada vez mais. Hoje a gente está com o El Niño, que deixa uma parte do país extremamente seca, enquanto outra parte começa a ter um calor extremo, tornado, e tudo isso vem se alterando cada vez mais, porque antes o El Niño acontecia de 3 em 3 anos na época do Natal. Hoje já maio, julho, ele já estava aqui muito maior do que ele era antes, afetando muito mais do que ele fazia antes. Então, a gente vê que esses espaços da crise climática vão se aumentando ainda mais. A gente tem ilhas do Pacífico que elas vão sumir em pouco tempo, por causa da elevação do mar, por causa da temperatura. Então, são várias coisas que estão ligadas umas com as outras. E essas mulheres do Pacífico, elas vão ter que fazer essa migração, que aí a gente já começa a falar sobre migrações por causa da crise climática.
E essas mulheres são extremamente expostas também a estupro, a violência, porque elas estão ali sozinhas, caminhando dentro daqueles espaços. Podem levar, tipo, horas andando de um lugar para outro para conseguir chegar. Então, ficam extremamente vulneráveis e locais também muito perigosos, só pelo fato de ser mulher. Então, a crise climática ela é muito mais difícil para uma mulher por causa de todos esses outros fatores que a gente carrega com a gente. Então, e é isso, eu olho mais por esse... Vou também compartilhar com vocês o site do GT de Gênero para vocês conseguirem acessar esse infográfico, que ele é muito bonito e funciona muito bem para explicar o que por que a crise climática afeta mais mulheres, porque gênero e crise climática tem a ver. Vou compartilhar aqui. Mas eu acho que paro por aqui também, porque se eu começo a falar muito, eu vou viajando assim, em vários espaços, em vários locais que gênero e clima são afetados, e principalmente, assim, para fechar mesmo, nesses espaços de tomada de decisão internacional, como conferências climáticas. Eu já tive a oportunidade de estar em 2 espaços como esses, e você não vê muitas mulheres dentro daquele espaço, você não vê muitas pessoas diferentes dentro daquele espaço. Se você tira a sociedade civil, continua sendo aquele padrão de homens brancos europeus mandando em absolutamente tudo. Até delegações do Sul Global são delegações que vão de 15, 10 pessoas, 10 negociadores, às vezes 5 negociadores, e do Norte Global vão em 30 pessoas, então vão assim, muita gente. É um espaço muito complicado, mas eu sinto que a gente tem melhorado e a gente tem mulheres, a gente tem estudado mais sobre esse tema e não tem deixado mais espaço. Tipo, se a gente está num lugar onde não tem mulheres tomando decisão, né, dentro desse espaço de tomada de decisão, a gente já começa a falar, por que não tem mulheres aqui? Ou se tem mulheres, não tem mulheres diversas? Por que não tem essas mulheres diversas aqui? Então, isso também é muito importante que a gente faça, a gente questione esse lugar que a gente está, porque não estão discutindo também com mulheres trans, que são mulheres extremamente afetadas pela crise climática. Então, é muito importante a gente olhar o lugar que a gente está e como a gente consegue também intervir e participar seja da política pública do nosso estado, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos terreiros, onde a gente está, para a gente começar a entender que falar de gênero, falar de racismo ambiental é extremamente importante. Acho que eu paro por aqui, mas obrigada. Muito obrigada, Svilane, trouxe aí, né, um outro olhar, né? A gente teve esse olhar mais histórico aí da construção, né, da fé, da igreja, e a gente teve agora esse olhar acadêmico, né, da ciência, trazendo também um pouco dessa perspectiva, né, do racismo e da justiça climática. Falando um pouco sobre a minha experiência também nessa área de atuação, né, ao longo dos anos eu tenho trabalhado com comunidades tradicionais e desde que eu entrei na Caritas eu tenho trabalhado com emergência, né, e gestão de risco. Então, o que a gente observa é que essas comunidades tradicionais, né, que têm tido mais necessidade, que tem uma relação, né, de interdependência, né, ali com o ambiente, né, ao mesmo tempo que utilizam os recursos também fazem a promoção, a conservação desses recursos, são aquelas que menos contribuem para a crise climática, em contrapartida são aquelas que mais sofrem, né? São as mais atingidas, as primeiras atingidas, como pontuou a Svilane. E o que eu tenho observado também é que, além disso, a gente ainda tem uma necessidade muito grande aí de dialogar sobre os pertencimentos, né? As ancestralidades. A gente vê que muitas comunidades ribeirinhas, né, em sua maioria, são formadas ali por descendentes de quilombolas, né, que muitas vezes, até por uma sociedade racista, elas não conseguem se enxergar, né, não veem esse pertencimento presente na comunidade, né, e acabam sofrendo aí não só
esse racismo ambiental, mas outros tipos de racismo também, né? Institucional, estrutural, que a gente sabe que existe no nosso país. E o que a gente observa também é que o número de emergências, a Tainara, assessora nacional da Caritas, né, para emergência, ela está aqui também, só dar um pitaquinho, a gente tem observado que o número de emergências tem sido cada vez maior, né, e a projeção é que isso só cresça, né, só cresça. Então, está aí a necessidade da gente trabalhar nas nossas áreas de atuação, né, a transversalidade dos temas, né, trabalhar o racismo ambiental, trabalhar a justiça climática e essa importância da participação política, né, da participação nesses planos gestores municipais, né, no acompanhamento, né, do legislativo, né, acompanhar aí quem nos representa, né, no Senado, na Câmara, isso se faz cada vez mais importante, né, isso é crucial para as nossas vidas, né, quando a gente fala em crise climática. E aí, pessoal, nesse momento, eu abro aqui, né, a inscrição para quem quiser contribuir aqui com o nosso espaço de diálogo. Eu não sei se alguém já levantou a mão, a Indy está aqui me ajudando a fazer esse acompanhamento. Se alguém já tiver inscrito, se alguém quiser fazer alguma manifestação, trazer uma contribuição, é só levantar a mão. Bom, a Bruna levantou a mão, né? Fica à vontade, Bruna. Se alguém tiver levantado a mão também, tá bom? A gente vai acompanhando aqui. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, acho que agradecer as falas das mulheres, foram muito fortes e excelentes para a gente. Eu queria, na verdade, só pedir para a Cleusa se ela teria esse texto para passar para a gente. Aí não sei se mandando aqui mesmo, se tem um link, alguma coisa, ou se tem uma lista de e-mails do pessoal que está inscrito, né? De repente, para socializar, tá bom? Obrigada. Eu tenho ele impresso, eu teria que digitar e colocar ele né, em outra forma para compartilhar, mas eu me comprometo a fazer isso. A gente pode ajudar, a comunicação ajudar você, Cleusa, a socializar esse documento. A gente pode colocar, inclusive, no site. Tá bom. A gente ainda não teve nenhuma inscrição aqui, mas não precisam ficar com timidez. Acho que esse momento é um momento para a gente aberto mesmo falar, seja para comentar as falas, mas também para trazer as próprias experiências. A gente viu aqui nos comentários, né, que tem uma diversidade muito boa de mulheres aqui, inclusive com diversas experiências que pode agregar muito nesse momento com a gente, alguns comentários também. Aproveitando esse tempinho para ler aqui, né? A Maria da Ajuda coloca muito interessante a fala da Cleusa, alguns comentários parabenizando também o espaço, mas a gente deixa aberto aqui. A Andréia se inscreveu para falar. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, estamos te ouvindo sim, André. O telefone deu um problema aqui, mas acho que eu consegui voltar aqui. Então, gente, eu queria agradecer muito à irmã Cleusa, né, por ter me convidado a participar. Hoje eu estou como secretária de Políticas Especiais no meu município, que é a pasta de igualdade racial. E no dia 25 de julho, né, Dia Nacional da Mulher Negra, a gente vem fazendo com que a gente possa dar voz a essas mulheres e a importância desse processo de reparação. E quando a gente traz essa questão do racismo climático, esses recortes, isso é fundamental, a gente vai aprendendo cada vez mais. Queria dizer que eu estou por aqui, mesmo nesse processo, esse universo da carta, cada um no seu espaço, podendo colaborar de alguma forma, estarei sempre à disposição. Mas seria uma fala mesmo de agradecimento. E uma boa tarde para todos. Obrigada, Andréia. Em seguida, quem levantou a mão foi a Cristina dos Anjos, né? Também assessora nacional da Caritas brasileira. Olá, boa tarde. Agradecer as falas. Eu acho que a fala da Cleusa
é interessante, né, também ligar com essa luta também numa realidade climática diversa, né? Toda a luta da H, então também olhando para essa dificuldade ali enfrentada naquela realidade, naquela cultura, mas também numa realidade climática também adversa, né? E que ela teve que encontrar forças, caminhos aí para sobreviver. E eu queria comentar de Svilaine, né? Svilaine, desculpa. Você falava, né, sobre as mulheres, essa questão de que as mulheres que sofrem mais essa realidade são as que lutam, na verdade, para o enfrentamento dessa realidade. E aí eu queria trazer ontem, numa roda em que a gente retomava Paulo Freire, o Paulo Freire ele diz que mudar a realidade e o desejo mudar a realidade é um desejo de luta de quem é dominado, não de quem domina. Esse não quer mudar essa realidade. Então, isso responde muito bem, porque são as mulheres que estão sempre na linha de frente das suas lutas, né? Porque os negros estão na linha de frente das suas lutas, porque os indígenas, porque são os que sentem na pele a sua realidade de opressão, né? Então, vai ser sempre assim, eu acredito, né? Agora, para mim, esse tema ele é novo também, discutir gênero e mudanças climáticas, então é bem interessante escutar, fiquei bem interessada de ver o observatório, né? Entrar ali no site para compreender mais, dialogar mais sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Agora é a Lili, depois a Lia. E aí, quem quiser mais, é só levantar a mãozinha, tá, gente? Liliane, boa noite para vocês, boa tarde. Eu não consigo não falar, né? Eu penso que, trazendo um pouco da experiência daqui, né, da minha atual realidade moçambicana, africana, né? Quando eu ouvi o texto da Cleusa, eu pensei, parece que esse texto foi escrito aqui, nessa realidade daqui, porque é muito igual, né? Quando a gente percebe que a luta das mulheres a sociedade, penso que ainda mais patriarcal, quando a gente pensa na esterilidade das mulheres, que num casamento, se ela não tem um filho, ela é descartada, e aí é a que segue na família, né? Se tem 3 irmãs, então o esposo devolve aquela mulher porque ela não dá um filho a ele e busca aquela irmã que ficou na casa. Então, assim, eu percebo muito um pouco, eu falo que a gente vive no Antigo Testamento, né? E às vezes coloca, é cultura, mas aí a gente pensa, né? Até onde vai a cultura, essa questão cultural que às vezes é até interpretada de forma diferente, né? Interpretada de uma forma que não é cultura, né? A gente pensa muito na questão da exploração da mulher, especialmente. E quando eu vou falar Isvi porque eu acho que facilita o nome dela, quando ela fala dessa junção, né, da questão de gênero das mulheres com o clima, né? Então, aqui a gente percebe muito isso também, que as mulheres, mesmo com todo o sofrimento, toda a carga, toda a responsabilidade que ela carrega, ela tem, ao mesmo tempo, uma potência que transforma, que
gera vida, que trabalha a terra, que alimenta seus filhos, e que eu também sempre falo, né? A gente sempre reúne, às vezes, aqui com um grupo de mulheres, né? Temos um grupo de mulheres justamente para tentar um pouco ajudá-las, né, a entender as suas potencialidades. Então, eu sempre falo para elas, se vocês soubessem a potência que vocês têm, a gente não teria o governo que temos aqui, que é explorador, a gente não tinha muitas coisas, né? Então, a gente percebe que, de fato, a mulher está à frente, mesmo sendo aquela que está mais também na linha de frente do sofrimento. Então, assim, agradeço também estar aqui, acho que é uma riqueza, e assim, um pouco feliz também por ouvir temas que a gente vive no nosso dia a dia e que às vezes a gente demora, né, de escutar outros espaços falando sobre isso, que são temas tão essenciais, tão necessários. Então, agradeço muito pelo convite, por abrir, né, essas partilhas também, que a gente consegue trazer um pouco da nossa realidade e poder ouvir de outras também. Muito obrigada, Liliane. Eu vou passar ali a Andrade, levantou a mão. Boa tarde, né, mulheres? Boa tarde a todos e todas. Eu queria comentar, falar um pouquinho o que a Cleusa trouxe do Gênesis e fazer um paralelo, como essa última, a Isis, né, Isis, e fazer um paralelo de acordo com a nossa realidade. Eu sou aqui de Minas Gerais, moro em Itabira, e aqui nós estamos vivendo questões dos terrores das barragens, né? E aí, quando fala-se que lá em Gênesis, né, ela era uma escrava, era pobre, e a gente já para aqui com nossas mulheres, né, as mulheres pobres, periféricas e mães solos. São as mesmas que vivem num deserto, só que o nosso deserto aqui é com lama, sabe? E agora eles descomissionaram, então agora vem a poeira. Nossa cidade ficou tomada de poeira. E a preocupação nossa, quando ela preocupa com o filho dela, somos as Agar de hoje que preocupam nossos netos. Os meninos deram crise de bronquite, os idosos, sabe? Então foi uma coisa horrorosa. E aí, quando aquela menina traz a questão da Carolina de Jesus, né, que ela fala lá no quarto despejo mesmo, né, sobre a questão da fome, da água. Então, é uma luta que nós aqui também estamos assim, travando enquanto mulheres pretas. E quando fala mudança climática e quando fala a questão ambiental, afetadas somos nós, mulheres pretas, periféricas, que moramos naquele território que foi invadido pelo capital e quer nos matar, tá? E muito bom. E quando fala a questão de gênero, aqui nós temos a Vale, não tem nenhuma mulher preta na gerência, nós não temos nenhuma mulher preta ocupando um cargo, né, de destaque, né? Então essa é uma luta coletiva e era isso que eu queria trazer um pouquinho, partilhar, tá? Obrigado pela escuta e pelo acolhimento. Obrigada. Muito obrigada, Lia. Muito obrigada. E você nos lembra aqui de como os grandes empreendimentos, né, exploratórios capitalistas vêm acentuar, né, os impactos das crises climáticas, né? Então, as comunidades já vulnerabilizadas, né, pela crise climática são ainda mais pelo avanço aí dos grandes empreendimentos, né? Sejam as rodovias, né? As mineradoras, né, as hidrelétricas, os campos solares, né, que a gente sabe que é vendido, né, aí como uma solução sustentável, mas a gente sabe muito bem os impactos, né, que esses grandes campos solares vêm trazendo aí sobre essas comunidades. Bom, eu gostaria de saber se ainda tem alguém inscrita ou inscrito. Arielle, fica à vontade, Arielle. Bom, boa tarde, pessoal. Só quero comentar um pouco aqui. Eu sou do Rio Grande do Sul
tá? Perceber, acho que a gente está com uma diversidade de pessoas aqui, de localidades, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de uma universidade, na verdade, eu sou doutoranda na Unicruz, e nós temos um projeto junto à Cáritas com as comunidades quilombolas e indígenas aqui do Rio Grande do Sul, e nós da Unicruz, então, do doutorado, algumas de nós somos voluntárias nesse projeto aí da Cáritas, que são 2, na verdade, né, o de segurança alimentar, um deles. E, bom, enfim, o que eu gostaria de falar um pouco, essa questão de gênero, principalmente aqui nos estados do sul do país, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós enfrentamos também essa dificuldade muito em relação às mudanças climáticas. Para vocês terem ideia, o bioma do Pampa, nos últimos meses, nos últimos 6 meses, já foi queimado em torno ali de 30 mil hectares já. Nos últimos 37 anos, já 35% do bioma do Pampa, e muito por questão de agricultura. Aqui é muito forte a questão do agro. E nós temos também a questão, junto com essas mudanças climáticas, toda essa questão de gênero, e principalmente aqui a gente ainda possui muito uma cultura bastante machista, uma cultura bastante patriarcal aqui no estado, na região sul. Nós enfrentamos ainda muito o preconceito racial, e aqui, por incrível que pareça, não é só das pessoas negras, ele é também das pessoas de origem alemã, de origem italiana, de origem polonesa. As mulheres do campo aqui, elas sofrem muito preconceito por serem colonas. Então, nós temos aqui uma diversidade de movimentos de mulheres também do campo. E eu gostaria, então, só de comentar um pouco aqui como é na minha região. Nós temos aí, então, que lutar bastante em relação a essas mudanças climáticas aqui no sul, principalmente na questão do agro. Há poucos dias eu fui visitar o sítio do meu sogro e nós fomos num sábado à tarde. Só para contar para vocês, nós fomos num sábado à tarde e quando nós retornamos no domingo, mais ou menos uma meia hectare de mato nativo havia sumido. Simplesmente anoiteceu e não amanheceu. O que eles têm o hábito de fazer aqui? Eles destroem tudo e enterram embaixo da terra e ninguém sabe depois o que aconteceu. E muito se tem uma questão também aqui muito de água retirada dos rios ilegalmente para as irrigações. E então, assim, aqui no sul, a luta, eu acho que ainda ela está pequena. Acho que poderia ser melhor. E o que nós vemos aqui, eu particularmente tive a primeira liderança que eu vi, foi justamente essas lideranças da Cáritas, aqui na nossa região, com mais intuito aí de estar auxiliando e ajudando, junto, fazendo parcerias como a nossa, com a universidade, no intuito de ajudar essas comunidades e que sofrem, inclusive, o preconceito pela sua cultura, né? Por querer manter a sua cultura, por não querer explorar a natureza de forma que vai agredir ou prejudicar as futuras gerações. E esse capitalismo louco aí que está derrubando muitas comunidades, quer derrubar muitas formas de pensamento, né? Ele também está aí, aqui no sul também, muito presente na forma do agro e na discriminação à mulher, muito presente no machismo e na cultura patriarcal. Era isso, pessoal. Boa tarde, excelente colocações aí de todo mundo. Legal, obrigada, Arielle. Eu tive uma queda de internet aqui, já voltei. Bom, tem um comentário legal também, né, que a Maria da Ajuda botou, não sei se ela mesmo quer falar, mas ela falou que em Ilhéus, né, tiveram uma mulher, né, que junto com as demais da congregação Filhos da Cruz, irmã Josefa, africana, que muito lutou pelo empoderamento de mulheres
na periferia, e os desafios foram tantos que elas saíram do espaço por motivos de diversas ameaças, inclusive climáticas. As mulheres acessadas pela congregação é que foram obrigadas a sair do espaço. Pois é, né? Então, assim, é uma sobreposição de vulnerabilidades, né? As sociais e agora essas climáticas que a gente observa, né? Cada vez mais aí tirando os direitos, né, dessas pessoas. Eu acho interessante comentar também, né, já que a gente está compartilhando as experiências, né? Quando eu estava trabalhando no Resposta Emergencial Bahia e Minas, né, que foi aquela catástrofe que ocorreu, né, no final de 2021 para 2022, né, que a gente sabe que não foi um desastre ambiental, né? Isso é um desastre causado pela omissão da gestão pública, né, pelo descaso. A maioria das comunidades que nós visitamos, se não todas elas, né, ribeirinhas, né, não necessariamente extrativistas, né, mas ribeirinhas no sentido de viver ali mesmo, na beirada do rio, estruturar a sua vida. Em sua maioria eram comunidades muito vulnerabilizadas, né, empobrecidas, comunidades com a maioria de pessoas negras, né, muitas delas quilombolas, descendentes de quilombolas. E isso é um quadro que a gente só vê aumentar, né? A gente está com outros projetos agora emergenciais, né, para a Bahia, e mais uma vez a gente vê que as pessoas atingidas são, né, cada vez mais desse perfil, né? Isso só vem reforçar toda a desigualdade social, histórica e racista do nosso país. Não sei se mais alguém abriu aqui, gente, o microfone. Indy está acompanhando também as mensagens que o pessoal está botando aí no chat. Sim, por enquanto a gente não teve mais nenhuma manifestação. Se alguém quiser dizer alguma coisa, ainda tem tempo. Senão, acho que a gente devolve, inclusive, para as nossas convidadas, né, Mari, para contribuírem, se querem complementar ou fazer mais alguma fala. Então, vou passar para a Cleusa, né? A gente fazendo pela ordem de fala. Tá bom, acho que essas falas aí foram, as diferentes falas, né? Trouxeram aspectos diferentes para a nossa reflexão. A Svilaine, seria bom compartilhar aquele vídeo também, Svilaine, que eu achei muito legal, muito sintético, né? Mas muito interessante para a gente conhecer melhor essa nova abordagem, né? Então, acho que o desafio está posto, né? E a gente crescer mais nessa consciência de que, sobretudo nós, as mulheres, né, precisamos assumir, de fato, esse papel protagonista, né, na busca da transformação. A Cristina lembrava a fala de Paulo Freire, né? É quem está oprimido que quer mudança, né? Quem tem consciência é que tem mudança. E a outra coisa também, reagindo um pouco à fala da Arielle, eu acho, Arielle, também que assim, que as experiências, elas são pequenas, né? Você falava aí que não tem uma grande experiência, mas eu acho que em todo lugar a gente sente isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê pequenas experiências acontecendo em todos os lados, né? Acho que é bom lembrar que a gente acabou de ter o Intereclesial da SEBS com 1.500 pessoas, com uma proposição, né, uma visão assim daquilo que a gente realmente quer construir numa visão de uma espiritualidade, de uma fé comprometida e libertadora, transformadora. Agora há pouco eu vi aqui uma notícia do encontro de mulheres lá de Barreiras, e aí vão pipocando, né? Experiências. Eu acho que o grande desafio é a gente, de fato, ter essa visão de rede em que a gente consiga conectar, né, as pequenas experiências, e isso ter uma força, uma visibilidade, a partir de diversas, né, iniciativas, inspirações e tal, mas a gente poder ser capaz de juntar isso e perceber a força que não está em grandes mobilizações de massa, mas que são pequenas iniciativas que, na medida em que elas se juntam, elas são capazes de dar, né, corpo a essa questão da transformação que é tão necessária.
A gente vive, eu acho que um momento preocupante, se a gente abre aí hoje os sites, né? A gente só vê isso, o dia mais quente né, que já existiu, essas coisas que vão trazendo essa noção de que as mudanças climáticas elas não vão acontecer, elas já estão acontecendo e os impactos estão sendo muito sérios, né? Não sei como é que as autoridades não conseguem perceber e agir, né, diante de tantas coisas, de tantas tragédias que estão acontecendo. Por outro lado, a gente percebe as mudanças que foram possíveis, como foram mencionadas, se não me engano, na fala da Svilane, estava pensando, né? Pela primeira vez, a gente tem um Ministério dos Povos Tradicionais e é uma ministra mulher indígena que está lá, né? Ai, Jesus, olha os nomes aí, que agora as siglas. Mas então, na medida em que as mulheres vão assumindo esses postos, né, elas são capazes, elas têm um poder de transformação, né? Então, acho que enfrentam, né? A gente está vendo isso no Congresso, como elas são capazes de enfrentar o machismo que está explícito, que está recorrente, que está agressivo, né? Basta a gente acompanhar ali a CPI do MST, a CPI do 8 de janeiro, a gente vê como que o machismo e a misoginia estão tão fortes, né, nas falas desses caras, que são também os mesmos que são os depredadores do meio ambiente, né? Então, está tudo muito junto, não tem como a gente negar isso. Acho que é preciso realmente a gente ir visibilizando essas iniciativas que estão pipocando em todos os lugares, em todas as regiões, e a gente conseguir dar visibilidade a essa força que é potencial, né? E, por fim, né, dizer assim, uma coisa importante, Cristina, mulher negra, né, da Cáritas, vai representar a nossa América Latina no Sínodo, né? Foi convidada aí pelo Papa Francisco, que vai ser uma das 2 mulheres brasileiras que vão estar aí no Sínodo. Eu acho que são sinais importantes, significativos, né? Lembrar o Sínodo da Amazônia, que foi uma expressão imensa, né, do papel das mulheres na Amazônia. Acho que são essas coisas que vão nos animando e alimentando a nossa esperança, né? Não é uma questão de ilusão, mas é uma esperança de pé no chão, realista, que vai construindo passo a passo uma sociedade que a gente quer. É isso. Obrigada, Cleusa. Vou abrir para a Svilane. Obrigada. Eu acho que o último recado que eu gostaria de dar é que as mulheres elas não são tipo, naturalmente vulneráveis às questões de mudanças climáticas. Isso não é uma parada natural. Isso é político, é extremamente político. As mulheres são mais vulneráveis às mudanças climáticas por algo político. E não que as mulheres tenham essa inclinação biológica para defender a natureza. A gente defende a natureza porque é de entendimento de todo mundo que é para a nossa existência. Não existe natureza e a gente também não existe. Então, isso não é biológico, mas é uma questão muito política que eu acredito que as mulheres que defendem a natureza já entenderam isso, que defender a natureza, o local que você mora, é político. Então, é disso que se trata. E todas essas questões que fazem as mulheres serem mais vulneráveis também são essas políticas feministas, anti-mulheres, né, que a gente já vê rodando há muito tempo. Mas eu sempre gosto de estar nesses espaços falando sobre justiça climática, sobre gênero, porque eu falo tanto disso, mas sempre tem uma pessoa que não sabe o que são esses termos. Então, é sempre bom atingir outras pessoas também sobre essas questões de mudança climática, que é extremamente importante a gente comentar. E tem várias organizações também que falam muito bem, que são do movimento negro, que falam sobre justiça climática e racismo ambiental, que agora eu não lembro, mas eu posso enviar para a Mariana, que todas elas fazem parte do Observatório do Clima também, que é muito massa acompanhar também o trabalho deles e o que eles estão fazendo.
Mas é isso, gente. Vamos juntos e vamos fortes. E o que a Cleusa falou, que é muito importante a gente ter um pontinho de esperança, porque a gente não tem esperança e essa convicção que a gente vai mudar alguma coisa, a gente fica sem vontade de continuar. Então, é muito importante a gente ver nesses pequenos atos, nessas pequenas coisas que são pequenas, mas a gente realmente está conseguindo mudar um pedaço. Mas é isso. Obrigada pela escuta. Obrigada, Svilane. A gente teve um comentário aqui da Fátima também, né? Que é necessário reconhecer os direitos da natureza através de um projeto de lei para todo o Brasil. E aí a gente entra novamente numa temática também que é bem nova, né? Assim, a gente está discutindo aqui conceitos que já fazem... Que a gente vive na prática, né? Mas que o conceito é recente, né? Como do racismo ambiental, da justiça climática, tem também os direitos da natureza, né? E aí eu aproveito aqui o espaço para falar um pouquinho, já que a gente ainda tem uns minutinhos, né? Aproveitando aí o espaço de fala, que seria da Ana Paula. A Cáritas, né? Ela faz parte aí do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, e dentro desse fórum a gente compõe a articulação pelos direitos da natureza, né? Que está organizando o segundo Fórum pelos Direitos da Natureza, que vai ocorrer em outubro, né, em Ilhéus. E é importante falar, né, como é que as cosmovisões, né, das comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, como é que a forma, né, de lidar com o ambiente, com a natureza dessas comunidades vem nos ensinar a importância, né, de nos enxergarmos como parte integrante da natureza, né? De enxergar a necessidade da gente preservar o meio que está à nossa volta, porque senão a gente vai morrer. Nós também somos natureza, né? Não existe nós e ela, existe tudo, né? Não existe uma lixeira fora do planeta, né? Só existe esse planeta que, por enquanto, é o único que a gente habita. Então, é importante cada vez mais a gente debater, né? E com isso vem essas necessidades, né? Esses novos olhares, né? Sobre o que vem acontecendo. Então, nessa perspectiva, os direitos da natureza vem assegurar, né, o direito dos rios, dos mares, né? A gente viu aí recentemente, né, algumas legislações já aprovadas, né, leis. No Brasil, a gente já tem 5 leis aproximadamente, acho que esse número está atualizado para 6, mas enfim, a gente tem umas 5 leis orgânicas, né, que já são leis da natureza. E nesse evento nosso, em outubro, né, que a gente está ajudando a organizar junto com outras entidades, a gente pretende aí lançar uma lei para defender o Rio São Francisco, né, que é esse rio aí que alimenta tantas vidas, né, que alimenta as nossas vidas, né? Então, já deixo aí o convite para todas e todos, né, para esse fórum que vai ser divulgado, né? Depois a gente vai divulgar melhor essas informações, mas vai ser em outubro, em Ilhéus, e todos e todas estão convidados a participar desse diálogo aí tão necessário, né, para a nossa geração e para as futuras também. Bom, alguém ainda quer fazer algum comentário? Eu estou vendo, não tem nenhuma mão levantada. Indy, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. O que você acha? A gente agradece a participação de todo mundo, pede para continuarem acompanhando as nossas ações da Cáritas. É bom também ter esse espaço para além da nossa rede, agradece a participação de mulheres tão potentes aqui, tanto as nossas convidadas, também as mulheres que estão aqui se juntando a nós, trazendo experiências e compartilhando as histórias. E acompanhar as nossas redes sociais, porque esse debate a gente tenta sempre fortalecer e pautar e provocar, né, reflexões assim, e avisar também outros momentos que a gente promove enquanto rede. Eu vou, para fechar, colocar uma musiquinha, mas todos e todas fiquem muito à vontade, que é uma música que eu acho que, quando Mariana traz essa fala, né, de tudo está, de somos naturezas, acho que reflete muito também. Cleusa trouxe o sínodo, relembrou aqui, especialmente, né, que a gente tem uma representante aqui que vai estar também na Assembleia do Sínodo, a Cristina,
e trazer um vídeo que traz um pouco essa reflexão também da casa comum e de como que tudo está interligado, né? Obrigada, gente, pela participação. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta pra Oi, livrar-se gata. do egoísmo Pode vir. e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do
É isso, obrigada a todas, obrigada a todos, nos acompanhem na rede e até o próximo evento. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.